Ô, Werther, voltamos aqui, vamos lá. Estamos de volta. Vamos ver se agora nós conseguimos conectar aqui. Rodrigo, como é que vai? Hugo, Rodrigo, Ziane, boa tarde, boa tarde. Vamos ver se agora conseguimos conectar com o nosso amigo Paulo Tomazinho. Vai dar certo, se Deus quiser. Tem que dar certo. Wilson, boa tarde. Stephanie, Mabili, voltou aqui. Daqui, tá no Pará, Rodrigo, muito bom. Temos gente do Brasil todo sempre, todos os dias aqui. Temos gente do Brasil, do Pará, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, Ceará, muito bom. As dificuldades são as mesmas, né? É impressionante. Mas eu tenho dito, como eu tenho dito aí, né, gente? O pessoal, a turma que comanda o mundo, resolveu tirar o mundo da tomada. Aí vai ser duro. Aí Santa Catarina, Roseli. Mas nós estamos tendo umas boas notícias, né? O nosso plano de retomada teve bastante repercussão na imprensa, né? Bastante discussão, o que é bom, né? Nós estamos ganhando algumas discussões assim do Ministério Público, que em alguns estados entraram com ação civil pública e nós estamos conseguindo reverter, né? O que é muito bom porque isso mostra, né, essa ação civil pública definindo para dizer que a gente tem que dar desconto, né? Temos vários estados já que teve ação e que não foi dado nenhum tipo de desconto, não está sendo respeitado os nossos contratos, né? O que não quer dizer que, como eu digo aqui, que a gente não precise conversar com nossos clientes, negociar, parcelar, né? Não deixar eles na mão. Boa tarde, Nalva, como vai? Então, assim, a gente tem uns 3 estados, pelo menos, né, Mário, que saiu as decisões já. Claro, ainda não é decisão, é uma decisão, não conseguiu eliminar, mas está sendo mantido uma jurisprudência, está sendo criada uma jurisprudência boa, no sentido de não ter essa maluquice, né, de ficar juiz e procurador e deputado fazendo leis e fazendo discussões para baixar preço de contrato, né? Daqui a pouco, se a moda pega, né, eles vão começar a baixar o preço. Já pensou que legal se eles baixassem o juro? Baixassem o juro de todos os bancos. A partir de agora, o juro vai ter que ser a metade. Por que será que eles não fazem umas coisas assim, né? Procon, né? O Ministério Público, né? Cadê o Paulinho? Agora acho que vai, Paulo. Agora acho que vai. Nossa, tô sofrendo com conexão aqui em casa hoje, viu? Mas eu acho que tá meio ruim em todo lugar, né, Paulo? Acho que você fez alguma praga aí que pegou, acho. Paulo, Foi, obrigado, seja foi bem-vindo aí. praga, não. Está aí o Paulo Uma honra. Tomazinho, para quem não conhece, né? É um grande educador, um doutor em educação, pesquisador. E ele tem escrito bastante, é um especialista em sala invertida, tem falado muito para o Brasil afora, né? E ele fez um artigo, teve essa semana passada, né, Paulo? Não, Foi terça, né? terça-feira Terça-feira. agora, no Conselho da Educação de Brasília, foi convidado para apresentar umas ideias e tal. Mas é amigo nosso, é de longa data aqui no Paraná, né? Um grande educador. Ah, Então, obrigado, Paulo. A gente vai falar um uma pouco, honra. convidei você, queria, né, agradecer o seu tempo. Eu sei que você está de cada meia hora uma reunião aí, né? Mas está todo mundo assim. Às vezes, agora a distância ficou mais rápido, né? Ficou. Então, a gente Não tem intervalo, né? ainda tá chegando um pouco de gente aqui, né? Então, hoje o Que tema ótimo. é ensino remoto, né, que o Paulo tem chamado de ensino remoto emergencial, e ensino à distância. Vai fazer um paralelo, mas fala muito de aprendizagem. Então, acho que interessa muito esse assunto, e é por isso que eu até convidei o Paulo,
para ele explicar para nós aqui. Falar um pouco dos estudos dele, das questões, porque é um momento de repensar as questões da proposta pedagógica das escolas, temporariamente, ou talvez por algum tempo, né? E eu acho que essa é a grande sacada. A escola particular está sempre na vanguarda aí dessas coisas, né? Mas então, Paulo, seja bem-vindo, obrigado pela disposição aí, tá? Aqui é um bate-papo, sim, a gente tem uns 30 minutos aí para a gente conversar, não precisa mais que isso. E, assim, se você quiser se apresentar, falar um pouco da tua história, e daí falar um pouco desse momento que a gente vive aí, tá bem? Perfeito. Bom, uma honra, Ademar, na verdade, um grande amigo com a Cris, com o Cinep e toda a luta, né? Bom, na verdade, pouca gente sabe, eu sou dentista de formação, embora, né, doutor em educação, mas a minha formação lá atrás eu sou odontólogo. E filhos de pai e mãe professores, então sempre a educação foi muito valorizada em casa. E quando eu me formei, fiz mestrado na USP em microbiologia, comecei a dar aula na universidade aqui em Curitiba, e uma coisa me tirava o sono. Os meus alunos, de modo geral, eles gostavam das minhas aulas, os meus alunos tiravam notas boas, mas quando eu ia conversar com esses alunos, eu percebi que eles não tinham aprendido. E isso, sabe, me deixava realmente intrigado. Conversando muito com alunos, conversando com professores mais experientes, né, eu comecei a perceber que é o seguinte: os alunos têm do modo geral, e isso é uma questão cultural de Brasil, não só de ensino superior, mas infelizmente todos os níveis, os alunos estudam de véspera de prova, para tirar nota, para conseguir média, para passar de ano, para deixar pai e mãe feliz. Não estudam para aprender. Então eu comecei uma jornada, como que eu posso mudar isso, né? Mudar a prática didática no primeiro momento. Então, sou dentista, não tive como ensinar, né, como ser professor na minha faculdade. Então, peguei muito essa orientação com o pai e com a mãe para poder ver, puxa, o que eu posso dar mais? Então, didática, pedagogia, andragogia, né? Então, eu percebi que cada vez que eu queria ensinar melhor, os alunos continuavam gostando das aulas, continuavam tirando boas notas, mas continuavam não aprendendo. E eu comecei, então, a estudar para o outro lado. Como que esse indivíduo aprende, né? E a parte de neurociência, psicologia comportamental, psicologia positiva, psicologia social, e aí a coisa começou a ficar um pouco mais clara e eu me aprofundei muito nisso. Fiz doutorado nessa área de educação, doutorado aqui no Brasil em odontologia, mas os 5 trabalhos em educação, e o meu trabalho hoje vem justamente trabalhando com professores e escolas nessa questão de metodologias ativas, estratégias didáticas assimétricas, tecnologia educacional, mas sempre com um foco: a aprendizagem. Né? Não é o ensino por ensino, a ferramenta pela ferramenta, é como que o aluno aprende melhor. Muito bem. E esses dias, a semana depois que você participou do debate, eu falando num blog de ferramentas, né, participando do webinar, me convidaram também, eu usei exatamente essa frase, essa abordagem, né? O que é bom, é importante, não é importante. Claro, tudo é importante. Como diz meu amigo Paulo, o que é importante, tudo que haja aprendizagem é bom. Né? Se não houver aprendizagem, nada é bom. Né? Então, acho que é um pouco nessa linha, né? Quer dizer, se a criança aprende embaixo de uma árvore com um pedaço de tábua, tá feito, não precisa de nada. Né? Tá feito, né? Então, tá, Paulo. Então, o tema aqui hoje é essa coisa, nessa pandemia, levaram as escolas e alguns sistemas de ensino e tal a esse ensino remoto, né? E uma confusão grande aí de ensino à distância, ensino remoto, o que é, né? Então, eu queria que você abordasse esse assunto, que é um pouco o teu artigo, que a gente vai publicar aí nas nossas redes sociais aí, a próximos dias. A gente está aguardando uma publicação num jornal, a gente mandou lá para publicar, exatamente pela pertinência dele, né? A gente queria um pouco mais de espaço para ele. E assim que não, a gente vai pôr na Rede FENEP, vamos publicar ele de uma maneira para que bastante gente tome, para fazer a discussão correta das coisas. Então, a palavra é sua aí. Muito obrigado. Bom, o artigo é um ensaio, né? Um artigo livre, não é um artigo científico. Ele tem o título Ensino Remoto Emergencial: a oportunidade da escola criar, experimentar, inovar e reinventar. Ademar, você sabe muito bem disso, eu deixo muito claro no artigo que esse termo não foi eu que criei. Esse termo eu tive uma sorte, olha só. Eu estava pesquisando 1 ano, 2 anos atrás como a parte de ensino à distância, usando televisão, e eu acabei caindo em como que utiliza a tecnologia em cenários de guerra. Afeganistão, Zâmbia, quando tem guerra, como que eles utilizam? Então, eles usavam lá a televisão e o rádio para isso. E eu caí por paraquedas nesse conceito chamado ensino remoto emergencial. Né? E ele é remoto, entendeu isso? Porque alunos e professores não podem se encontrar, então está cada um na sua casa, exatamente como o Covid agora. E ele é emergencial porque ninguém avisa quando vai ter guerra. Tem guerra e simplesmente não pode sair na rua. Exatamente como o vírus fez, né, com a questão da pandemia. E quando é emergencial,
justamente quando não tem esse planejamento prévio de como entregar essa educação. Então, é um termo que é muito importante ser definido como ensino remoto emergencial e não EAD, ensino à distância. Porque ensino à distância tem outra teoria educacional para isso, tem planejamento. E, de grosso modo, o que eu posso dizer é o seguinte: o EAD ele tem um grupo de professores que são conteudistas, ou fábrica de conteúdo, uma instituição, que escola nem pode, uma instituição de ensino superior compra o direito autoral desse conteúdo, põe numa plataforma chamada LMS, ou AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, e tem a figura do tutor. E esse tutor, ele não foi o professor, não, às vezes nem professor mas não foi o professor que criou o conteúdo. Não foi o professor que montou a aula. A função desse tutor, que tem formação específica para isso, em tutoria, é a mediação entre centenas, talvez milhares de alunos com a plataforma e com o conteúdo. Sabe? Ele não é um especialista no conteúdo e muito menos foi ele que criou. E isso dá um negócio de escala, ou seja, ele dá escala, né? Porque é um tutor para vários. Ele é, no Brasil, um negócio de ganho de escala. Portanto, os valores mais baratos, normalmente, do ensino EAD. É uma coisa bem diferente do ensino remoto. Veja, o ensino remoto, a turma dos filhos, dos alunos, continua do mesmo tamanho. Se ele tem 15, 20 alunos, tem 30 alunos, continua 15 ou 20 ou 30 alunos. O número de professores, tem 5 professores, eu continuo com 5 professores, cuidando daquela turma. Então, ou seja, só que agora é o professor que cria essa aula, então a aula continua sendo criada pelo professor, e a intermediação também é pelo professor. Então, ou seja, não é um negócio de escala. Não é um negócio que tem ganho de escala, portanto, não é mais barato. Aliás, é muito mais caro. Às vezes, por quê? Tem tecnologia, veja, a internet do professor em casa, equipamento em casa, mais do que isso. A escola tem a formação agora emergencial de como poder treinar para poder esse professor que não foi treinado, não estava preparado, ninguém estava, para poder trabalhar com essa educação remota, né? Então é muito importante definir esses termos. Então ele é remoto, da mesma forma da guerra, que os alunos e professores não podem se encontrar na escola, e ele é emergencial porque foi de sexta-feira para segunda-feira, ninguém teve tempo de planejar e simplesmente teve que arrumar um jeito de entregar conteúdo, fazer a educação acontecer. Isso, e assim, dá para fazer um paralelo, né, com o Instituto Universal Brasileiro, né? A gente, educação à distância, né, o remoto, não era uma novidade. Eu falei hoje no rádio, estava dando uma entrevista, né? A gente tem, aí o pessoal de 30 e poucos anos fala, eu vi, vi uma caixa, um kit, falei, Então, isso é uma coisa que é feita a uma certa escala, mas é um ensino remoto, um ensino à distância, né? E tem uma tecnologia, né? Como o ensino remoto também tem alguma tecnologia, que necessariamente não precisa ser a internet, né? Pode mandar atividade, pode conversar por telefone, você tem muitas ferramentas, né? Acho que isso que é importante, né? E como é que você vê, Paulo, para a gente aprofundar um pouco agora essa questão aí desse ensino remoto, esse acesso à tecnologia, porque você pega a gurizada de sexto ao nono, por exemplo, do Fundamental 1, 2, né? E essa gurizada já domina bem, vão bem e tal. O que eles não têm ainda direito, em muitos casos, uma certa educação para conseguir, né, uma coisa mais daquela coisa... Uma fluência digital, né? Uma fluência digital, uma etiqueta digital, né? Então, como é que você vê isso agora, a partir de agora? Porque essa pandemia veio, vai ficar um tempo incomodando, vai causar bastante transtorno, mas ela vai fazer uma série de mudanças no pensamento, porque o nada na educação, na formação humana não existe, né? Cada vez que você tem um problema importante, uma coisa, as pessoas vão aprender outras coisas, não tem saída, né? Como é que você vê isso hoje? Você, pelo teu estudo de neurociência, de aprendizagem, como é que você vê isso aí? Veja, eu vou separar a resposta em dois conceitos muito importantes. Num primeiro momento, exatamente como eu falei, não teve esse tempo de preparação, de planejamento, né? Ou seja, o vírus veio, apertou o botão reset e tivemos que recomeçar, sem muito planejamento. Então, por isso que ele é um ensino remoto e emergencial. Eu acho que para muitas escolas o que pode fazer agora é um ensino remoto intencional. Veja a diferença de emergencial para intencional. Emergencial não tinha como preparar. Agora, com 1, 2, 3, 4, 5 semanas, eu já consigo pensar num ensino remoto intencional. Intencional em quê? Numa trilha de aprendizagem agora que foca a aprendizagem. Não falo em trilha de ensino. Uma trilha de aprendizagem que foca a aprendizagem do aluno. E a gente percebe o seguinte, em neurociência, na verdade em evidência científica, eu gosto muito de evidência científica, de artigos, né? Só o período de férias, entenda isso. O período de férias americano, que vai de julho, agosto e meio de setembro, né? Que o verão americano pega o período de férias lá. Quando as escolas estão em férias e os alunos não estão com aula, tem pesquisas, né? Tem trabalhos americanos que mostram que nesse período os alunos americanos chegam a perder de 25% a 30% do que eles já sabiam do ano anterior.
pelo simples fato de não estudar. Então, ou seja, se eu tenho, então, pior cenário é não ter nada. Se eu não tenho nada, eu vou ter uma queda, estou nivelado, eu vou ter uma queda de alguns meses, e depois quando eu voltar, se voltar em julho, agosto, enquanto for, eu vou ter um período muito grande agora só para recuperar tudo isso até zerar, entende? Por isso que em emergencial, em crise, não perder, entenda isso, não perder é mais importante do que ganhar até. Mas não perder, ou seja, não perder, então manter é muito importante. E aí que vem as estratégias mais simples, mais focadas na aprendizagem e com tempo adequado. E eu vejo, infelizmente, Ademar, muitas escolas fazendo isso aqui, ó, abrindo uma live, né, ou então uma videoconferência, Zoom, Meet, Google, enfim, e dar aula, principalmente para crianças menores, as maiores até assimilam, de 1 hora seguida. Mas o pior, às vezes tem escolas que dão 4 horas seguidas. Então, veja, da mesma forma que nada é a pior situação, muito, entenda, ensino não garante aprendizagem. Porque essa criança assiste tanta aula de forma passiva, assiste, olha lá, assiste aula, e não pratica, e não, né, ou seja, não tem a prática, não tem a vivência, não se testa, não se pensa, não conversa com os outros, né? E para a aprendizagem é fundamental. Você tem que ter o conteúdo, mas ele aprende como? Conversando com seus colegas, jardim de infância. A melhor forma de aprendizado do mundo, e quando a criança mais aprende, jardim de infância. Veja, traz a questão social, conversa com os coleguinhas, ela está brincando, portanto, fazendo atividade, conversando, e ao conversar e brincar, né, fazendo atividade, um ensinando o outro. Veja, quando cresce um pouquinho, isso não podia perder. Eles têm que continuar conversando sobre a matéria. Agora, o brinquedo muda. O brinquedo agora passa a ser um experimento científico, um questionário, um livro, uma apostila, um computador, mas atividade. Quando ele está fazendo e ele tem a oportunidade de conversar sobre atividade, um ser humano tem a oportunidade de ensinar o outro. E é isso que é esse aprendizado social que é tão importante nesse tempo. Então, ou seja, cada vez mais o menos é mais. Não perder é mais importante do que querer criar a revolução da tecnologia para poder ganhar aprendizado, porque agora é um momento de não perder. Eu falo assim, menos é mais, eu posso falar daqui a pouco, qual é o refrão da sua aula, né? Ou seja, qual que é o refrão da aula, professor? Ninguém aprende, Ademar, se eu for pegar assim, ó, se eu pegar uma letra de uma música, não é, mas uma letra de uma música, ninguém aprende uma letra de música lendo a letra. Como que ele vai aprender? Escutando. Porque ele vai começar a repetir, né? Olha só, entender e repetir o refrão. E quando ele aprende o refrão, olha que coisa maravilhosa que acontece, Eduardo. Ele já sabe parte da letra da música, olha só, já sabe parte da letra da música. Talvez a parte mais importante. Só que o nosso cérebro é uma máquina de associação. E quando eu sei essa parte mais importante, eu tenho o ritmo, eu tenho o pace, ou seja, eu tenho, na verdade, já a harmonia, e aí eu começo a associar o que vem antes, o que vem depois, um pouquinho antes, um pouquinho depois, e rapidamente a gente aprende a música. Entenda? Aprendemos primeiro o refrão, depois a música. A gente canta essa música. Depois a gente esquece um pouco essa música, e daqui a um tempo a gente esquece tudo. Menos o refrão. Então, a gente guarda o primeiro refrão, e por último, o refrão, a parte mais importante. Então, veja, eu pergunto, professor, qual o refrão da sua aula? É esse refrão que você tem que não só ensinar, mas você tem que criar atividade, experiências de aprendizagem para o teu aluno aprender. Sabe? Porque ele guardando esse refrão, ele aprendendo esse refrão, ele vai ter condições de associar e completar, na verdade, a letra da música, a formação trivial da sua aula. Foque no essencial. Eu queria voltar, Paulo, essa coisa que você falou de perda, né? Quando fica um tempo parado e essa perda. Então, por exemplo, hoje tem uma discussão já de alguns municípios, e a Undime, né? Esse ano acabou, né? Não vai ter mais aula esse ano. Então, se realmente fizerem alguma coisa parecida com isso, vai ser uma tragédia do ponto de vista da educação brasileira. É um prejuízo, talvez, irrecuperável para essa geração, sabe? Como esses trabalhos, são trabalhos científicos muito... Dá para dar uma pesquisada? Summer Vacation, né? Learning Summer Vacation vai cair nesses trabalhos todos. Um especificamente, que ele é até antiguinho, ele é de 96, ele avaliou 46 escolas. 46 escolas por 3 anos, tá? E é esse trabalho que eu estou dando essa referência, que a soma de 3 anos em 46 escolas, em média, essas crianças perdem entre 25% a 30% do que eles já sabiam antes das férias. Então, é muita coisa, Ademar. É muita coisa porque é um prejuízo. Vamos pensar isso em dinheiro. Vamos pensar em dinheiro. Eu tenho, sabe, pequeno, R$1.000, duas pessoas têm R$1.000 na bolsa. Uma pessoa começou a crise, ela tira R$1.000. E a outra continua. Tem 1.000, 1.020, 1.040 e tá subindo lá. De repente cai 30%.
ela tem agora 700. Entende? O que eu quero dizer? Uma tinha R$1.000, outra tinha 100. Passou a crise, as duas voltam a aplicar na bolsa. Essa que tem 700, não é 30% que ela para poder, é quase 50% que ela vai ter que fazer, você entende? Sim. De rendimento para poder voltar igual. E esse aqui com 50% já foi para 150%. Então, não perder é mais importante do que ganhar. E aí a importância de, eu falo também do simples, né? De ser simples, de ser menos é mais, como eu falei do refrão. E aí, veja só, uma aula presencial tem esperar o aluno entrar, tem que fazer chamada, tem que dar atenção, tirar uma dúvida, chamar atenção para poder ficar quieto. Então, uma hora de aula presencial, ela se traduz provavelmente em 20 minutos de um vídeo, sabe? Não mais do que isso. O essencial. Se tira, na verdade, ali todo a gestão de sala de aula, tira o não essencial, aquela história, aquela contextualização, né? E agora, veja só, em 20 minutos de aula, poxa, professor, por que não aproveitar agora mais meia hora, mais 20 minutos, uma atividade? Veja, os conselhos têm admitido entre 2 a 4 a 5 minutos por questão. Então, veja, 20 minutos de aula, mais 10 questões, a 3 minutos, já deu 50. Entende? Agora, o que acontece? O professor coloca uma hora de videoaula, veja, uma hora de videoaula que significa 3 aulas, em termos de conteúdo, mais atividade. É muita coisa, é muita informação, sem respeitar a individualidade e a peculiaridade de cada família. Os pais estão trabalhando, às vezes o pai tem mais que um filho, não consegue acompanhar a educação do filho, todo mundo fica estressado em casa. Além disso, todo mundo em casa tem que lavar roupa, fazer almoço, cuidar da limpeza da casa, e aí cuidar da educação do filho e trabalhar. Não cabe tudo isso. Então, é importante ter esse momento de empatia, né? Professores têm empatia com os seus alunos e com os seus familiares e focar. Menos é mais. Não perder é mais importante do que ganhar. E foco na aprendizagem. É muito interessante o Renato Casagrande, que está aqui com a gente, né? Nosso amigo aqui também do Paraná. Renato. Renatão está aqui. Ele acabou de fazer uma live com o presidente da Undime, propósito de empurrar o ano letivo para frente. Quer dizer, é o fim da picada, né? Nós vamos ter que escrever isso aí, Paulo, fazer um texto aí e botar. Dá para fazer tudo com embasamento científico. Vai perder uma geração de gente aí. A educação básica brasileira tem 50 milhões de alunos, cara. Nós temos 9 né, na escola privada, tem 40 na escola pública. E aí eles estão querendo empurrar o ano para frente. Quer dizer... E é a escola pública que mais sofre, porque assim, o que vai dar mais esse distanciamento, né? Então, veja só, aqui no governo do estado, acho que os últimos dados que eu, pelo menos pode ser que seja diferente, mas os últimos dados que eu tive, no Paraná, eles fizeram o uso da televisão, né? Como falei, o ensino remoto por televisão, fantástico. O projeto é maravilhoso. Mas daí ele tem um aplicativo que é a Escola Paraná, outro aplicativo que é a Google Sala de Aula, mais YouTube, mais televisão. Você entende? E uma aula, não sei se você já assistiu alguma, mas uma aula de 50 minutos de aula. Então, se eu tenho o aluno que tem 3, 4 aulas por dia, ele tem quase 4 horas de conteúdo. E aí você percebe que tem uma atividade dentro da sala de aula de 10% dessa base de alunos estão interagindo no Google Sala de Aula, fazendo atividade. Veja, está todo mundo tendo muito ensino, mas a aprendizagem, sabe? Infelizmente, ninguém está focando muito nisso, não. Então, isso aí, acho que nós vamos ter que escrever um artigo, Paulo, me ajuda aí, para nós fazer uma defesa disso. Não é possível. Nós perdemos uma geração inteira, né, 40 milhões de pessoas, vai perder muito. É muito. Mas imagine se, na verdade, esse período todo sem fazer quase nada em termos de ensino ou de aprendizagem para essa criançada toda, em todas as cidades do Brasil, né, já é uma perda enorme. Agora, se não fizer nada até o final do ano, querer empurrar o ano para frente, nós estamos perdidos. Quer dizer, não é uma coisa às crianças, na verdade, daqui 20 anos, como é que vai ser essa geração? Exatamente. Um negócio muito... E você cria um gap, né? Você cria um gap que é praticamente irrecuperável isso. E é verdade, sabe, Ademar? Assim, de novo, eu insisto nisso. Qualquer... Porque, olha só, vamos pensar em países extremos, né? África, vamos pensar em Zâmbia, lá que tem evidência científica disso. Guerra civil. A educação por rádio, né? Ou seja, por rádio. Qual que é a ideia? Qualquer educação é melhor do que nenhuma educação. Entende isso? Porque você tem pelo menos uma ativação, vai perder, mas talvez não perca tanto quanto simplesmente suspender ou parar. Então isso é muito importante mesmo que a gente... E pais têm que estar olhando isso. Não é só educador, não. Acho que o pai tem que olhar isso, sabe? É verdade, eu tenho meu filho aqui. O pai tem que olhar isso, né? Porque justamente, ninguém escolheu isso, né? É um vírus que veio, uma mutação, um cisne negro que a gente
o Taleb fala que é um cisne negro, né? Ninguém esperava isso com tamanho impacto no mundo todo. Mas o fato é gestão de risco, gestão de crise agora. Gestão de crise é focar em pessoas, primeiro ponto. Não perder é melhor mais importante do que ganhar. Simples, né? O menos é mais. Menos é mais. E o terceiro, na teoria econômica de gestão de crise, é foco em resultado, ou seja, não perder, ganhar. Aqui é foco em aprendizagem, sabe? Então, ou seja, manter que foi menorzinha, mas é manter a aprendizagem. É dessa forma que a gente consegue atravessar essa crise. Eu dei uma entrevista hoje com o pessoal lá do Espírito Santo e Vitória, né? Com uma rádio lá, um jornal, uma live, um portal. Aí, conversando com o rapaz lá, falei para ele, quanto é que é o orçamento da Secretaria Municipal aqui? Ele falou 490, ele procurou lá, 490 milhões. Uhum. Quantos alunos atendem em Vitória? 46 mil. Então, são quase 10 mil e tantos por ano por aluno, né? Aí você não... Mais que uma mensalidade. Mais que a mensalidade da escola privada, muito mais, né? E assim, 490 milhões é o custo que vai ser jogado fora, gastar igual, né? E vai perder de ensino por não fazer nada, apenas por não fazer nada. Então, só no município de Vitória, né? Agora você pega todos os 5.570 municípios que o pessoal da Undime representa essa política aí, né? Então, acho que a comunidade precisa saber disso, viu, Paulinho? Porque a gente, senão, é muito complexo, é muito triste a gente ter que ouvir isso e ficar quieto, sabe? Acho que a gente, como educador, a gente não pode admitir, sabe? No dia 18 de março, né, eu tinha recém voltado de uma viagem que eu fiz para o Vale do Silício e cheguei aqui já... O Vale do Silício, por incrível que pareça, os Estados Unidos estavam nessa época, que foi comecinho de março ali, os Estados Unidos estavam naquela negação, né? Então, eu vi o Brasil falando aqui, eu estava lá e tipo, não consegui entender direito. A hora que eu desci em Guarulhos, que todo mundo de máscara, né? Que você lembra, puxa, olha que tem alguma coisa acontecendo. Aí foi alguns dias ali para poder entender tudo isso, e eu escrevi um artigo, um texto que é justamente isso. A aprendizagem não pode parar, sabe? A aprendizagem não pode parar, porque isso é prejuízo dessa geração que eu falo. Esse texto, daí o pessoal do Semesp pediu para poder conversar também sobre foi o primeiro webinar da série do Semesp lá. E deve estar disponível. E foi justamente isso, sabe? E nesse momento eu coloquei assim, a proposta, né, para a educação não pode parar, a aprendizagem não pode parar. Eu coloquei uma proposta muito simples, baseada em comunicação, a comunicação assertiva, sabe? Eu falei assim, não adianta nesse momento pensar em solução LMS, Google Sala de Aula, porque eu faço implantação Google. Quando a escola quer implantar Google, sabe? Tem tempo para isso, tem planejamento para isso, demora 3 meses. Então, não é numa situação emergencial que a gente vai entrar com uma solução robusta de educação à distância ou de educação, né, com base tecnológica por uma situação... Oi, Cristina, tudo bom? Que satisfação. Isso. Então, assim, a comunicação ela é fundamental. E essa comunicação ela tem que levar em consideração, na verdade, esse dia a dia do pai, né? Ou seja, tem que explicar, eu gosto de explicar isso, Demar, só para entender. Educação infantil, né? Se a professora pede o seguinte, pai, ou mãe, né? Mãe, a atividade do seu filho dessa semana é pegar a tesourinha sem ponta e cortar 10 animais, 10 figuras de animais. Quando vem só isso, a mãe olha essa atividade, né? Fala assim, não, isso é besteira. Meu filho sabe que são animais. Ele sabe que são mamíferos, sabe que é zebra, sabe que é elefante. Não vou cortar isso na revista. Agora, se a professora... Então, ele não faz, porque a mãe não dá importância para essa atividade. Agora, olha o papel, que não é tecnologia, olha o papel da comunicação. O papel do professor, do educador, da educadora, ou da pedagoga, nessa orientação pedagógica, é o seguinte. Mãe, a atividade dessa semana do seu filho é recortar 10 animais com a tesourinha sem ponta. Ele deve recortar. Por que isso é importante, mãe? Porque esse movimento vai desenvolver habilidade motora fina. Esse movimento, mãe, é o que vai permitir que o teu filho segure um lápis ou uma caneta, né, um lápis, de uma forma mais firme. Então, daqui a uns anos, educação infantil, na alfabetização, ela vai ter uma letra mais firme e escrever melhor. Então, vai facilitar a alfabetização do teu filho. Você entende como a comunicação muda tudo? Claro. A hora que a gente trabalha o porquê pedagógico de cada atividade, essa mãe não vai recortar só 10 animais. Vai querer que o filho recorte a revista inteira para ele recortar. Você entende? Então, ou seja, e às vezes, entenda, o menos é mais. E às vezes a atividade, quando é prevista para a escola, no presencial, ela é da seguinte forma. Atividade de hoje, recortar 10 formas de animais, colar numa folha em branco, a criança pegar giz de cera e desenhar árvore, sol, fazer um cenário,
e depois nós vamos contar uma historinha disso. Olha só quanta coisa, né? Agora a gente tira tudo que é trivial. Colar na folha trivial, desenhar com giz de cera trivial, contar historinha pode até ser trivial. O que é o essencial dessa atividade? Recortar. Por quê? Desenvolvimento de habilidade motora fina. Essa orientação é uma orientação de 5 minutos. Pode ser um videozinho gravado no celular de 5 minutos, mas é atividade para talvez 2 horas. Você entende? Com a criança. Durante o dia inteiro, talvez, com a criança. Né? Então, esse é o menos é mais. Então, eu sempre falei, a comunicação é fundamental. Outra é a questão do conteúdo. Dar essa liberdade, assim, eu acho fantástico que vocês fizeram aí na escola de vocês, de trazer por material físico, para apostila, para material, para a criança, sabe, continuar. Ok, porque no material físico, o pai e a mãe podem escolher qual que é o melhor momento para poder cuidar da educação do filho. Em algumas famílias, esse horário pode ser de manhã cedo. Outro, mais perto da hora do almoço, outro início da tarde, outra à noite. Não importa, desde que naquele dia faça atividade. E é um pecado, Ademar, o que eu vejo em muitas escolas, abrir uma videochamada, uma aula online, 8 horas da manhã, sabe? E põe a criança com fone aqui, ó, e deixa essa criança assistindo tela, vendo tela, até meio-dia, sabe? É um desrespeito à evidência científica que tela em criança pequena faz mal, tá? Não é que é bom ou não, faz mal. Ela vai a depressão, ela tem questão de... Até autismo tem evidência científica que mostra isso. Então, ou seja, mas é o jeito mais fácil de fazer, né? Pega a aula que está pronta lá e vem aqui para frente e dá aula. Então, veja, ó, comunicação, conteúdo. Então, conteúdo não necessariamente é digital. Pode ser um vídeo no YouTube, pode ser, né, gravado, pode ser um link, pode ser apresentação, mas pode ser papel, sabe? Apostila, livro, papel, atividade impressa. E fundamental aqui é o registro. Por que, Ademar? Porque no registro, registrando essas atividades, um diário de classe, um Google Formulário, que tem a evidência que a criança ou que o aluno fez a atividade, é o que a escola vai precisar para poder fazer a validação desses dias letivos em dias letivos do ano 2020, sabe? Tem muita escola que está fazendo um monte de atividade e não está registrando. Olha só que dó. Vai ter que talvez repor dezembro, vai ter janeiro, dificuldade fevereiro. Na hora de comprovar, né? Enquanto... Por orientação. A gente tem feito bastante essas orientações aí, sabe, Paulo? Tem uma mãe aqui, a Carol, que ela escreveu, acho que tem uma criança de 3 anos. Enquanto mãe de uma criança de 3 anos, não identifica que funcione, por mais lúdico, breve, colorido que seja. Acredito que a maior perda é a troca de interação com os amiguinhos na escola. Eu queria que você falasse um pouco dessa fase, Paulo. Dessa questão. Você falou um pouco da educação infantil, sim, mas 3 anos da relação com a escola, que eu acho que a criança mantenha esse contato, faça atividades, ela vai... Esses desenvolvimentos do seu cérebro, como é que é isso? Só porque eu acho que é importante para falar. Tem mães aqui, pessoas que podem... que eu acho que vai ser importante. É uma fase maravilhosa. É uma fase de desenvolvimento, né? A criança até 3, 4 anos, nossa, todo dia ela parece que aprende mais. E a escola, ela tem 2 funções. Tem uma função que se chama escolarização, que é o conteúdo mesmo, que pequenininho, na verdade, é segurar o lápis melhor, sabe? Começar a ter a questão dos números, das cores, tudo isso. E óbvio, mãe, Carol, né? Uma boa orientação pedagógica dessas atividades, como eu disse, é importante que continue. É fundamental, eu diria, que continue, porque parece que não está tendo esse resultado. Mas pelo simples fato de estar trabalhando com números, trabalhando com as letrinhas, trabalhando com formas, trabalhando com cores, isso vai criando conexões. E essas conexões dessa fase é o que vai dar o pano de fundo de conexões neurais para as próximas assuntos se, entre aspas, conectarem, né? Ter sinapses. E aí vai ter o nosso cérebro, e o cérebro da criança mais ainda, é uma máquina de associação. Então, tudo, absolutamente tudo é importante. Mas é a questão da escolarização, mas também a questão da socialização. E a socialização, como que pode ser feito isso? Tem 2 socializações aí. O vínculo do professor com a criança, e a gente sabe disso, quando a criança gosta do professor, a criança aprende mais. Então, olha só o papel da professora e a dificuldade de manter vínculo à distância. Mas tem como fazer isso. Tem uma escola no Rede Azul, deixa eu lembrar o nome da escola, Notre Dame de Lourdes, e tem uma de Cuiabá. E eu aprendi lá, então eu falo porque eu aprendi com essa. Na educação infantil eles fazem uma coisa fantástica, que eles pegam, na verdade, vou pegar minha carteira, que meu celular está aqui na frente, o professor pega o celular, coloca na frente, tem 10, 15 alunos, 20 alunos no máximo na educação infantil, meu filho chama Henrique, e a professora fala assim: oi Henrique, tudo bem? Henrique, essa semana nós vamos trabalhar com as formas geométricas. Você vai aprender sobre quadrado, triângulo, retângulo e círculo.
Henrique, vai ser muito legal, você vai ver. Eu espero ver o teu trabalhinho lá na sexta-feira. O que acontece com isso? É um vídeo de 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Mas pelo fato da criança, nessa idade, 3, 4, 5 anos, escutar a voz da professora, ao ver a professora, isso tem um poder, sabe, de acolhimento emocional, de carinho, vamos dizer assim, emocional, que mantém esse vínculo. É isso que vai permitir que, a gente espera, assim que voltar, essa criança continuar com vínculo com essa professora. E da mesma forma, na sexta-feira, por quê? Uma sugestão, não precisa ser todo dia, com crianças pequenas, meu filho tem 6, um pouquinho menor que ele, no caso do teu, Carol, 3, 4, 5. É fundamental que, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, a professora pode abrir sim uma live, combinado com o pai, sabe, e com todo mundo, para as crianças se verem. Se você já percebeu a felicidade que as crianças têm em ver o coleguinha, sabe? E isso também mantém esses laços sociais, esse laço de vínculo. Não é um laço, olha só, de carinho, de afetivo, de toque, sabe? Mas são outras emoções fundamentais para o desenvolvimento do cérebro e para ter gestão de emoções, respeito e essa questão dos vínculos. Então, de novo, na educação infantil é fundamental a orientação pedagógica. E aí você não precisa de tecnologia, você precisa de bons educadores, bons pedagogos. Eu disse desse jeito esses dias, como falando de tecnologia, eu falei, ó, um bom professor ensina a criança a ler, escrever, fazer conta debaixo de uma árvore. Não precisa de sala, não precisa de quadro, não precisa de luz elétrica, não precisa de carteira, não precisa de nada. É só precisa de um bom professor, um cara que sabe o que está fazendo. Não é verdade, Paulo? É verdade. Paulo, olha, o papo é tão bom que já estamos quase 1 hora aqui. Ô, louco! Meu Paulo, eu queria que você pudesse finalizar, falar, de dar alguma dica, que você é um campeão nisso, dá uma dica, assim, que você está falando das coisas, para a gente encerrar aqui, né? Queria agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, que está participando aqui. A gente vai fazer mais dessas coisas, gente. Todos os dias na nossa live, às 17 horas, nós vamos trazer essas questões agora de aprendizagem nesse momento de pandemia. Essas questões de tecnologia de aprendizagem. Essas questões, e tecnologia, como diz o Paulo, não é só computador. Tecnologia é a caneta, a tesoura, o lápis, isso é tecnologia. Né? Um giz, um giz de cera, né? Tudo é tecnologia. Então, a gente vai trazer um pouco essa discussão, essas visões, essas experiências das escolas, né? Eu estou acertando com a Amabile, que ela tem uma experiência muito legal lá, com ferramenta, desde a educação infantil, com um resultado bem bom. Então, dá uma dica para nós aí do dia, Paulo. Então, uma dica do dia, eu acho que é assim, permitir-se experimentar. Eu acho que nesse momento, né, todo mundo virou novato, sabe, Ademar? Não importa se a gente tem cabelo branco, se não tem cabelo, não importa. Na verdade, o vírus colocou lá o botão reset, né? Todo mundo teve que recomeçar e agora todo mundo virou um novato. E novatos, o que acontece? Sai da zona de conforto. Então é complicado, né? Dá medo, porque na sala de aula eu tenho uma segurança. Aqui eu tenho que aprender habilidades novas. E tudo que a gente aprende de novo sai das nossas zonas de conforto, fica um pouco receoso, será que vai dar certo, será que não vai aprender tudo? Então, nesse momento, eu acho que o grande legado que essa pandemia, que toda a situação está tendo para a educação, é justamente, talvez, tirar esse professor da zona de conforto, sabe? Experimentar tecnologia, experimentar coisas que funcionam. E aí, experimentar por quê? O experimento só tem 2 vias. Uma via que chama via negativa, ou seja, aquilo que deu errado, deleta. Vamos para o próximo, entendeu? Não deu certo, esquece, não tem problema. É uma aula, um pedaço de uma aula. Agora, aquilo que deu certo, isso que deu certo. Converse com seus colegas, passe isso para frente, sabe? Multiplique isso. Então, isso eu acho que é a principal dica. Permitir-se experimentar nesse momento. Essa crise, você falou esses dias, ela transformou todas as escolas numa startup, né? As escolas privadas, pelo menos. Falei isso. É isso mesmo. Que é um cenário de incerteza, né? Uma startup trabalha no cenário de incerteza. E a escola é um cenário de incerteza. A gente volta semana que vem? Não sei. Mas é do jeito, né? E vamos andando. Bom, gente, Paulo, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua dedicação, né? Tamo junto. Então, conte comigo sempre. Eu vou te explorar mais umas vezes aí, pode ter certeza que a gente favor, precisa. Um prazer. Acho que a gente pode gastar uma meia horinha de vez em quando. Nem vê o tempo passar, né? Nem passa. Nem vê o tempo passar. E quem está aqui com a gente, muito obrigado. A live vai ficar disponível até amanhã. Ela fica no story aqui do Instagram. E como tudo nas redes sociais, elas são assim. Um dia, no outro dia é outra coisa. Obrigado, Paulo. Obrigado, gente. Até amanhã. Grande abraço. Fazer um convite rápido. Por favor. Para quem está assistindo.
No meu site é paulotomazinho.com.br. Eu tenho lá meus cursos, que eram cursos para clientes, era curso de consultoria, eu abri todos. Um é Como a Mente Funciona, que fala sobre neurociência. Outro é uma tese, uma parte da minha tese, que é Ilusão de Fluência. Isso para pais e para todo mundo serve, para professor e para pais. E depois estratégia didática simétrica, evidência científica, eu gosto muito de evidência científica, e outra, didática simétrica, experiências práticas, tá? Então fica o convite para poder visitar lá o site. E você tem um curso lá também de produção que você está fazendo gratuito. Verdade. Queria que você anunciasse. Verdade. Muito obrigado, então, Eduardo. Nem estava lembrando de fazer isso. Semana que vem, eu, o professor Mota e o professor Marlon Bruneta, nós vamos lançar um curso que são 5 lives, uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta e uma surpresa sexta, falando sobre ensino remoto, sabe? Nós vamos falar desde tudo que eu falei, comunicação, trilhas assimétricas, trilhas assíncronas, a parte do porquê do nome de educação remota e trilhas síncronas, ou seja, interação ao vivo, muita ferramenta, muita tecnologia também nos últimos dias. E na sexta-feira eu terei uma surpresa para vocês. E é Moonshot, é MOONSHOT, moonshotedu.com.br, tá? Ou então pode procurar nas redes sociais, procurar em Paulo Tomazinho nas redes sociais, vai ter o link lá, moonshotedu.com.br, de graça, completamente de graça, e a gente vai entregar. Eu falo que eu brinco isso, sabe, Damar? Nós, assim, ó, o conteúdo é um conteúdo premium, é conteúdo que a gente faz em consultoria, é conteúdo que a gente faz em assessoria, que a gente cobra por isso, mas na verdade a gente está como um dever de cidadão brasileiro entregar isso de forma gratuita, sabe? É totalmente gratuito. É gratuita, mas o conteúdo é premium. Confie lá, porque está muito bom. Sei disso. Eu estou divulgando já, Paulo. Nós estamos divulgando aqui nas redes sociais, mas eu queria realmente que você falasse que, como ele disse, é coisa de primeiro mundo, é um negócio de primeira e é de graça exatamente para que as pessoas possam se apropriar desse conhecimento, né? Então, obrigado, exatamente, Paulo. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. Uma honra. Até mais. Forte abraço. Grande abraço.